Começamos a nossa aula de curto-circuito. Então vamos lá. Nossa aula de curto-circuito é bem importante e bem objetiva. É assim. Se você for perguntar para uma pessoa antiga o que é curto-circuito, muito provavelmente a pessoa vai falar fogo, desastre. É um senso comum. Mas para resolver exercícios de física, curto-circuito é quando você, sobre o elemento que tu queres, tu faz com que ele tenha uma ADDP igual a zero. Vou te mostrar aqui agora rapidinho. Nós temos aqui um gerador, uma pilha, uma bateria fornecendo corrente elétrica para essas duas lâmpadas. Por isso que essas duas lâmpadas estão acesas, tá? O que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui um fio. Gente, o fio é literalmente um exercício, tá? O que vai acontecer? Na prática, é difícil você fazer isso dentro de casa. Tu não tem uma intenção de fazer, por exemplo, eu instalei uma TV e a tomada que eu vou instalar a minha TV, eu vou dar curto-circuito nela. Isso não é intencional. Isso pode acontecer por alguma falha elétrica, sei lá, alguma má instalação, mas não é uma intenção. Então, supostamente, eu coloquei aqui um fio, propositalmente. A partir do momento que eu coloco esse fio, eu estou afirmando que esse ponto aqui, ó, rosa, é exatamente igual a esse. Olhando pela lâmpada, não é o mesmo ponto. Olhando pela lâmpada, não é o mesmo ponto. Mas, olhando pelo fio, é o mesmo ponto. Ok? Vamos lá. O que isso quer dizer? Quer dizer o seguinte, ó. Se tu olhar pelo fio, são dois pontos iguais. Então, se tu chamar isso aqui de X, esse aqui é de X. Como os pontos são os mesmos, a diferença de potencial é igual a zero. O que isso acarreta? A corrente elétrica, quando chega no ponto de cima, ela tem uma escolha. Passar por um caminho que tem resistência ou não tem resistência. Obviamente, a corrente elétrica vai passar pelo fio, fazendo com que não passe corrente elétrica pela lâmpada e ela apaga. Claro que, turma, essa é uma versão didática. Não passa corrente elétrica pela lâmpada, porque pela lâmpada não tem diferença de potencial. Por isso que a lâmpada não está sujeita à corrente elétrica. Isso é curto-circuito e ponto. Acabou. Isso é curto-circuito. Só que na hora de eu resolver exercícios, tu vai ver que os exercícios, por vezes, são um pouco chatos de enxergar o curto-circuito. A maioria dos exercícios, o curto-circuito, ele não está em curto-circuito e quando não está, tá. É só para confundir a cabeça. Então, nós vamos fazer aqui a prática de alguns exercícios para identificarmos se está em curto ou não. Então, vamos lá. Começou. Os terminais A e B são esses aqui, ó, A e B. Aplica-se uma diferença de potencial de 20 volts entre A e B. O que ele quer saber? Quanto vale a corrente elétrica nessa associação? Então, veja, eu coloquei um fio no ponto C e no ponto D. Olhando pelo fio, o ponto C e o ponto D são iguais. O que isso quer dizer, professor? Que a corrente elétrica não passará pelo resistor de 10 ohms. O que eu faço? U é igual a R, equivalente, vezes a corrente total. A DDP da fonte não mudou. São os mesmos 20. A resistência equivalente mudou. Agora é 6 mais 4. Então, essa é a nossa nova resistência equivalente. Ó. 6 mais 4, seguindo o caminho do fio. Ou seja, 10 vezes a corrente total. Isso fará com que a nossa corrente total seja de 2 amperes. Ponto. Essa é a resposta da letra B. Já começamos com um exercício para nós esquentarmos os motores, tá? Qualquer dúvida, não hesitem em me perguntar. Vamos para o próximo exercício. Próximo exercício é o seguinte. Olhando para essa figura, eu consigo enxergar um emaranhado de circuito, de resistor, de fio. Tá uma loucura esse nosso circuito. Primeiramente, eu gostaria que vocês se atentassem a essa volta aqui, ó. Essa volta é sobreposição. Então, não estão conectados os fios. Não há uma conexão no fio. Não, esse aqui não é um ponto de conexão.
Os fios estão sobrepostos. Como é que se resolve isso? É a dica que eu sempre falo para todos os alunos. Não fiquem sofrendo na intenção de tentar enxergar o sentido da corrente. Por vezes, não dá nem para reconhecer o circuito direito, porque eles pegam, por exemplo, um circuito normal e brincam de dobradura, por exemplo, assim. Aí depois, no final, passa um fio por cima, passa um fio pelo lado. E essas ideias de transições de fio por cima, fio por aqui, fio por lá, façam com que você ache que está em curto e não está. Então, é muita coisa para o visual. Então, usem a técnica das letras ou dos pontos coloridos. Qual que é a técnica? Tentem reconhecer o maior número possível de pontos que são iguais. Então, veja, se tu chamou esse cara aqui de ponto A, o vermelho é o ponto A, tá? Ó, o vermelho é o ponto A. Então, se tu parar para prestar atenção, ó, esse aqui é A. Se tu seguir esse fio, ó, esse aqui é A também. Se tu pegar aqui o azul, ó, esse aqui é B. Seguindo o fio, esse aqui também é B. Então, turma, veja que dá para ver muito claramente. Opa! Dá para ver muito claramente o circuito agora. Se tu tiver um pouquinho de concentração, já dá para ver que todos os resistores estão entre A e B. Como todos os resistores estão entre A e B, todos os resistores estão em paralelo. O que eu faço? Um redesenho. Como que se faz o redesenho? Pega os pontos que já existem e redesenha dentro. Mas não precisava, né? Como tu sabe que todos estão em paralelo, ó, como é que tu sabe? Ó? Esse aqui está entre A e B, esse de cima está entre A e B, esse baixo também está entre A e B, esse da direita também está entre A e B. Então era só pegar o valor e dividir pela quantidade. O valor é 10, a quantidade é 4. 10 por 4, 2,5. Estava feita. Mas eu poderia redesenhar o circuito. Fazendo um redesenho, eu tenho a mesma conclusão. Todos os resistores estão entre os pontos A e B. Por isso que bastava fazer o valor e dividir pela quantidade, finish. Acabou a questão. Ah, prof, é fácil enxergar? Não, não é fácil. Não. Requer um pouco de treino, mas é só isso. Fechou? Bom, vamos para a próxima. Olhando essa questão, eu tenho que achar de novo a resistência equivalente entre A e B, tá? Quanto que vai dar? Ali, turma, eu enchi de ponto propositalmente. Para quê? Para literalmente você ficar confuso, confusa. Então vamos começar aqui a dar nomes às pessoas. O ponto A eu vou chamar de vermelho. Veja que esse ponto aqui também é vermelho. Mas agora, se eu seguir aqui, ó, esse ponto não pode ser vermelho. Inclusive, ele já está aqui como C. Então, esse ponto aqui não é o mesmo. Pausa. Vamos voltar. Esse ponto aqui é o verde. Opa, esse aqui também é verde. Seguindo, olha aqui que legal. Pimba, esse aqui também é verde. Ah, olha só, turma. Opa, tem uma parada aqui que me chamou a atenção. Esse ponto aqui é verde e ele é B. Esse ponto aqui, por algum motivo, eu chamei de D. Mas é só um disfarce, é uma maquiagem. A raiz do D, ele é, por natureza, B também. Porque é o mesmo ponto. Então, esse D é uma distração. Esse ponto aqui, ele é o C? Sim. Porque, veja, entre o ponto verde e esse tem um resistor. Entre o ponto vermelho e esse tem um resistor. Então, esse ponto C é um ponto que realmente eu acabei de criar. É um ponto novo, vamos falar assim. Esse C é um ponto importante. Então, agora, o que eu faço? A técnica é o seguinte, ó, prestem atenção na técnica de resolução. Você vai desenhar primeiro os pontos que foram dados, que são os pontos que alimentam o circuito, que são os pontos A e B. Tentem fazê-los o mais longe possível. Como assim? Aqui está o ponto, vou fazer aqui embaixo. Ó. Aqui está o ponto A e um pouco mais longe, afastado, o ponto B, que está tipo aqui assim. Entre os dois pontos, tu desenhou um terceiro ponto. Aí você faz aqui esse ponto que é o C.
Então vamos marcar bem certinho todo mundo. Aqui é o C, o meu vermelho é o A, o meu verde é o B. Tá. Qual que é a técnica? Redesenhar de dentro para fora. Se tu pegar o ponto A e o ponto C, de A para C, tem alguém? Tem. De A para C tem esse resistor de 4 ohms. De A para C tem esse resistor de 4 ohms. E é o único. Já era. Já desenhei aqui, ó. De A para C. 4 ohms. Já foi. Agora eu vou olhar de B para C ou de C para B. Dá na mesma. Opa! Do ponto azul para o verde, ó. Azul para o verde, 4. Azul por verde, 4. Opa! Os dois resistores estão entre B e C. Ou seja, os dois estão em paralelo. Tá aí. Os dois resistores estão em paralelo. O 4 ohms e o 4 ohms. Agora eu vou para fora, entre A e B. Tem alguém entre A e B? Ou seja, tem alguém entre vermelho e verde? E parece que sim, ó. Vermelho, verde, 6. Vermelho, verde, 6. Então eu tenho dois resistores de 6 entre vermelho e verde. O que eu faço? Vou redesenhar o circuito. Dois resistores em paralelo de 6 ohms entre vermelho e verde. 6 ohms, 6 ohms. Veja que esse trambolho de circuito está bem mais fácil de enxergá-lo. O que eu faço? Vamos lá. Eu tenho dois resistores em paralelo, esse de 4 com esse de 4. Bom, se eu pegar, presta atenção agora, tá? Vou precisar de vocês aqui atentos agora. Ó, 4 com 4 dá 2. Beleza? A resistência equivalente dos amarelos dá 2. Esse 2 está em série com esse 4. Então, a primeira linha dá 6. A primeira linha dá 6, a segunda linha dá 6 e a terceira linha dá 6. Então, cada linha tem uma resistência de 6 ohms. Mas como são 3 linhas, a resistência equivalente ao valor da linha, 6 ohms, pela quantidade que são 3, ou seja, 2 ohms. Resposta certa, letra A. Esse trambolho todo é um circuitinho que tem resistência equivalente de 2 ohms. Entenderam, turma? Show! Vamos para a próxima. Próxima questão. Essa é uma questão que eu sempre falo, né? São questões que nos dão uma certa ansiedade. Parece que são difíceis, mas vamos lá. Vou dar para vocês aí 30 segundinhos, só 30. Quanto vale a resistência equivalente? Só 30 e nada mais contando. Sem pressão. Faltam só 12 segundos. D, eu acho. O Bruce arriscou na D. E os demais? Ficam na D também. Então tá bom, vamos nós. Fechando. Qual a resposta da galerinha? O pessoal não quer responder. Então tá bom. Vamos lá. A corrente elétrica, vamos supor que ela entra no ponto A. Entrou. Veja que uma parcela da corrente vai entrar e vai passar pelo resistor 1 e uma parcela vai passar pelo resistor 5, tá? Vamos supor que aqui passe uma corrente azul
e para baixo desça uma corrente verde. A corrente verde continua. E a corrente verde chega nesse ponto aqui, ó. Ó, corrente verde chega nesse ponto aqui. E depois o que acontece? Calma. A corrente azul chega nesse ponto aqui, ó. Só que ao chegar nesse ponto, que agora... Ah, tá, deixa eu só voltar aqui, ó. Eu vou pintar esse ponto de laranja. Esse aqui, ó, laranja. Veja que esse ponto laranja, ele faz com que ou tenha uma opção de subir ou descer. Só que a corrente elétrica não é boba. Ela não é boba. Ela já enxergou que isso aqui é um fio, ó, que faz esse ponto ser laranja e esse aqui também. Então veja que, como esses dois pontos são iguais, a diferença de potencial é zero. Uma vez que a diferença de potencial é zero, é como se não existisse essa parte aqui, ó. Então, a corrente elétrica passa a azul aqui por baixo, ó. A corrente azul vem por aqui, ó. Ok? Ela vem aqui, ó. A corrente azul vem aqui. E nesse ponto volta a ser de novo a vermelha, subindo vermelha aqui, ó. Aqui nesse ponto, volta a ser vermelha, sobe vermelha, sai vermelha. Então, a resistência equivalente é só dos resistores 2 e 8. Então, é o produto pela soma 2 vezes 8, 2 mais 8. Ou seja, 16 sobre 10, 1,6, letra D é a resposta certa. Parabéns para vocês. Parabéns para todo mundo. Entenderam? Beleza. É isso. Acabamos aí, turma, a parte de curto-circuito. Sem mais delongas.